Olá, eu sou a Andréia e seja bem-vindo a mais um tutorial do Ateliê Panos e Panos. Hoje aprenderemos a fazer cestas lindas de tecido. Vamos fazer várias cestas de tecido. A primeira que eu vou ensinar, ela vai usar uma técnica de patchwork com tiras. E é muito fácil e muito simples. Eu usei uma manta resinada R1 para fazer essa primeira cesta com tiras de tecido. Eu usei vários retalhos temáticos com tema de costura, pois estou fazendo para o meu ateliê. Separei vários retalhinhos, todos cortados em tiras, não precisa ser da mesma largura e nem do mesmo tamanho, tá bom? Desde que, como vocês estão vendo, eu posso usar ela na diagonal ou reta. Eu preferi fazer nesse tutorial usar tiras na diagonal. Acho que dá um charminho extra. Então é importante que você tenha tiras que ultrapassem a margem da manta que você separou para usar e fazer a sua cesta. Eu usei nessa cesta a manta resinada R1 no tamanho 18 por 30. Ela tem uma sobra, você vê que ela vai aproveitando uma manta resinada, um pedaço, mas no final dela, na hora do recorte, vai ser 18 por 30. Como nós vamos fazer? Virado para o lado com cola, eu passei a ferro a primeira tira, a tira do meio. E por cima dela, eu coloquei uma tira, direito com direito, e vou fazer uma costura unindo. Caso você ainda não seja muito experiente, você pode alfinetar toda a extensão da tira, que vai lhe dar mais segurança na hora da costura. Então, eu costurei na margem, usando a distância do pé de máquina, e vou passar a ferro essa nova tira que eu costurei. Vou repetir esse processo. Vou pegar outra tira, colocar direito com direito, unindo as suas margens, alfineto e costuro. Uma costura reta usando a distância de pé de máquina. Abro a faixa, passando a ferro para que essa manta fique aderida ao tecido que você acabou de costurar. Repito a operação de novo. Costuro tira por tira e toda vez que eu costuro a tira, eu volto ao ferro e colo, literalmente, né? A gente vai usar o ferro para ativar o termocolante. Já fiz todas as tiras. Você vê que eu usei vários pedaços de vários tamanhos, de várias larguras para fazer a nossa primeira caixa. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir o tamanho que eu quero para essa caixa. Vou medir um retângulo. No caso, o meu deu certinho um retângulo de 18 por 30 centímetros. Vou apenas cortar as beiradas. Ah, que pena esses pedacinhos de tecido, gente, eu guardo para fazer alguma coisinha, para fazer aplique. Eu guardo esses pedacinhos, hein? Então, tenho agora já prontinho o meu retângulo com 18 por 30, com todas as tiras temáticas, tecidinhos que eu escolhi para costura. Corto um tecido para o forro, deixando 1 centímetro nas laterais, então fica com 19, e as bordas, a parte menor, de 18, eu vou deixar 2 centímetros, porque eu quero, na hora que eu for desvirar essa cestinha, eu quero que ela fique com uma borda, parecendo o tecido interno, tá bom? Então, escolha também um tecido bem bonito para o tecido interno. Um tecido que combine com o tecido externo que você está usando ou que faça um belo contraste. Então, agora eu peguei a nossa manta, nosso tecido que já está quiltado com o tecido. Apenas unir as laterais, procurando não deixar torto, e vou fazer a mesma coisa com o tecido do forro. Uno as laterais, acerto o tecido, deixando sempre uma distância de pé de máquina que você vai passar na sua máquina. Alfineto e costuro somente as laterais, tanto do tecido do forro quanto o tecido que já está quiltado na manta. Agora um detalhe, quando eu faço um dos lados do tecido do forro, eu tenho que deixar uma abertura, pois eu vou desvirar pela lateral. Eu sempre faço uma costura, onde eu começo a costura, saio com a costura e volto com a costura. Por quê?
Na hora que você desvirar, vai te dar um acabamento melhor. Quando você tiver que fechar com ponto invisível, ou mesmo ponto a máquina, esse fato de você entrar com a costura, como eu estou mostrando aí no vídeo, ele não vai ficar desbeiçado e difícil de fazer um ponto invisível. Vai ficar um acabamento show. Deixamos a abertura e agora a gente vai fazer o fundo de caixinha de leite. O que é o fundo de caixinha de leite? Você pega a caixinha de leite da sua casa, você observa que ela tem um fundo bem peculiar, tipo uma dobradura. Nós vamos fazer isso na nossa caixinha, na nossa cestinha de tecido, para que ela possa ficar em pé, como uma caixinha de leite, ok? Vamos unir as pontas, ver que tá certinho, não está torto, porque nós vamos fazer uma costura em cada quina. Para isso, vou precisar de uma régua. Eu estou usando uma régua de patchwork, você pode usar sua própria fita métrica. E vou fazer uma medida da pontinha até em cima, mais ou menos nessa parte aí, 2,5 centímetros. O que acontece? Quanto maior você colocar essa medida, menor a sua caixa vai ficar, mais baixa ela vai ficar. Por exemplo, essa cesta, ela tinha 38 centímetros de comprimento, o retângulo. Eu fiz com 4 centímetros essa costura da caixinha de leite. Você vê que ela ficou bem estabilizada, bem estável o fundo. E essa agora que eu tô fazendo, que é de 18 por 30, como é menor, eu não vou colocar um fundo de 4 centímetros, porque eu não quero uma caixinha muito baixa, eu quero uma caixinha mais alta. Então, eu vou usar 2,5 centímetros, vou fazer uma marcação, uma linha, a partir dessa quina de 2,5 centímetros. É onde eu vou costurar, para poder fazer o fundo da minha cesta de tecido. Vou fazer essa marcação nas 4 pontas, nas 2 pontas do tecido, que tá quiltado já com a manta, e vou fazer nas 2 pontas do tecido do forro. Então, eu vou fazer essa marcação nas 4 pontas e vou à máquina costurar, fazer uma costura reta comum, tá bom, gente? E usa um pontinho menor para ficar bem presinho esse fundo, ficar bem costurado, um acabamento bom. Detalhe, toda essa costura que eu fiz do patchwork, eu usei esse pé de máquina, que veio com a minha Janome 3020 QDC, que é o pé de 1/4 de polegada. É específico para patchwork. O que acontece? Ele tem essa guia na lateral, que quando eu vou costurar, ele mantém a mesma distância, quer dizer, torna a costura fácil e todos os tecidos que eu costuro, eles ficam com a mesma margem de costura, que é de 1/4 de polegada, esse pé, tá bom? Mas para essa costura mais grossa, eu tô usando esse pé, que é o pé comum. Inclusive, esse calcador aí da Janome, ele tem um botãozinho do lado, que ele é justamente, ele dá um pequeno ajuste quando eu passo por uma costura mais grossa. Uma costura como essa, de manta. Então, eu recomendo a vocês essa máquina, tá, meninas? Eu vou deixar o link onde eu comprei, no Magazine Luiza, que é a Janome 2030 QDC. Simplesmente apaixonada por essa máquina. Essa veio com kit de patchwork maravilhoso. Vale a pena o investimento que você faz. Bem, já costurei. Posso cortar essas pontinhas que sobraram ou não, tá? Eu gostei de deixar porque eu achei que ficou mais firme o fundo. Agora um detalhe, essa cesta eu fiz com a manta R1 de 100 gramas. Ela só tem cola de um lado. As outras eu fiz com a manta R2, que é uma manta mais grossa, de 200 gramas e vem com cola dos dois lados. Essa manta R2 é a perfeita para fazer esse tipo de cesta, porque ele fica durinho, parece que está rígido. Dá a impressão até que você usou uma cartonagem na cesta. Então, aí no vídeo eu estou mostrando que a gente colocou direito com direito do tecido, alfineto e vou para a máquina. Tirei a lateral dela, estou costurando com o braço livre, que é feito para isso, para costurar costuras tubulares. Passo a costura unindo forro e tecido já quiltado. Pela lateral que a gente deixou aberto, vou desvirar minha cestinha.
uma graça, uma gracinha que ficou essa cestinha. Desviro e aquele 1 centímetro a mais que eu deixei, ó, essa parte agora aí você fecha a ponto, com ponto invisível ou com a costura à máquina mesmo na cor do tecido, tá bom, gente? Agora olha o detalhe. Como eu não usei uma manta que tem cola dos dois lados, o forro do saquinho ficou mais solto. Ficou soltinho. Ele não tem como segurar. Agora, essa que eu usei, o que acontece? Eu usei a manta R2 de 200 gramas. Além de ter cola dos dois lados ser mais firme, eu consegui, quando eu passei a ferro as quinas, deixou ela num formato retangular, igualzinho uma cesta. Então a dica é, se você quer uma cestinha bem firme e durinha, use a manta R2 de 200 gramas. É mais grossa e tem cola dos dois lados. Quer uma cestinha mais levinha, não tão estruturada, use a manta R1 de 100 gramas, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz aquela cestinha que tem um jeans na parte de baixo. Inclusive eu usei um jeans de uma calça antiga. Você pode aproveitar as calças velhas que estão aí no seu armário. Para essa outra cesta, eu vou usar 3 retângulos de 26 por 16. O meio no tecido jeans e os 2 retângulos de cima no tecido da sua escolha. Uni com uma costura, coloquei os 3 em cima da manta, passei a ferro, uni a manta com o tecido e fiz essa pequena costura bordadinho com um ponto decorativo da minha máquina. E agora a gente vai acelerar, que você já viu a montagem da outra. O detalhe importante nessa cesta é você fazer um encontro dos dois lados aí dessa junção das tiras de jeans ou do tecido da sua escolha, para que quando você desvire ela fique bem perfeitinha, tá? E agora a gente vai acelerar que nem um rubinho. Não, quer dizer, um rubinho não, né, gente? Vamos acelerar. Vamos acelerar aí, vamos acelerar, porque você já viu a montagem é idêntica da primeira cesta que a gente viu, tá bom? Costuras laterais, faço o fundo de caixinha de leite. Esse retângulo ficou com a medida de 26 por 49. Eu fiz um fundo de 4 centímetros para essa cesta, tá bom? Vou costurar e fazer essa medida do fundo da caixa de leite nas 4 quinas. Nas 2 do tecido quiltado, que é o tecido com a manta, e 2 no tecido do forro. Escolhi também um forro bonitinho, porque eu quero que apareça. Botei 2 centímetros a mais no fundo. No fundo não, desculpa, no forro. Desviro, costuro, faço aquela costura em volta da boca e tcharam! Tem uma cestinha linda. Essa um pouco mais alta, que eu usei, esse retângulo ficou com 26 por 48. Foi a medida que eu usei para essa cestinha, tá bom? Vou agora só passar a ferro e a parte de dentro, que é a manta R2, vai ficar coladinho nessa manta, tá? Usa um ferro bem quente e faz a medida, gente. Façam cestinhas para enfeitar o banheiro, façam cestinho para botar seus trequinhos de costura, seus trequinhos de tricô, de crochê. Gostaram? Curta aí, dá um joinha aí no vídeo, compartilhem e aguardem. Vem novos vídeos aí do Ateliê Panos e Panos. Tchau!